Estamos no mês de incentivo à evangelização e de missões aqui na igreja. Hoje de manhã nós já começamos na escola bíblica a falar um pouco sobre o tema, e durante todo o mês de setembro nós iremos tratar dessa temática que é tão importante para a vida da igreja, que é missões. Para quem não sabe, Kessia e eu já trabalhamos em algumas aldeias indígenas. Nós nos formamos como missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. Tivemos o privilégio de trabalhar entre o povo Tuxá, que fica aqui em Rodelas, por 2 anos e meio. Depois trabalhamos com o povo Capó, que fica no Maranhão. Ali foi uma experiência bem, digamos, transcultural, porque ali era um povo indígena mesmo, digamos assim, com uma cultura diferente, com uma língua diferente. E depois trabalhamos aqui no Prédio do Burgo com a etnia chamada Bancararé. Por que nós fizemos isso? Por que nós deixamos a nossa igreja, deixamos nossa família para ir para lugares onde nós não conhecíamos, onde não sabíamos o que iria acontecer? Porque nós entendemos que o objetivo nosso era pregar o Evangelho. Porque entendemos o que a Bíblia nos fala, que a pessoa só pode ser salva se ela conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E isso nos motivou a sair da nossa igreja, a atender o chamado que Deus nos fez para pregar o Evangelho, como diz a palavra, até aos confins da terra. Então, o que foi falado hoje de manhã basicamente foi isso. A base bíblica para missões é entender que todo o homem carece da glória de Deus. Nascemos pecadores. E não importa em qualquer lugar que ele esteja. Ele pode estar no lugar mais distante, mas ainda assim, ele carece da glória de Deus. Ele está perdido sem Jesus. Ele precisa conhecer a verdade que um dia nós conhecemos. Isso deve ser uma realidade também em nossa igreja. Entender que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão perdidas. A Bíblia apresenta claramente 2 caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Se ela conhece a Cristo, ela está salva. Se ela não conhece a Cristo, ela está perdida. Por mais que a gente vê hoje pessoas tentando achar soluções e caminhos alternativos, nós entendemos pela palavra de Deus que somente por Jesus Cristo a pessoa pode ser salva. Então eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos dê esse espírito evangelizador, entendendo que o meu vizinho, que às vezes o meu parente, o meu patrão, o meu colega de escola não conhece a Cristo e que por isso ele está perdido. Entendendo que pessoas do outro lado do mundo estão morrendo todos os dias e estão perdidas porque também não conhecem a Cristo. Então, eu quero pedir que os irmãos orem silenciosamente nesse sentido, pedindo a Deus um espírito missionário, um espírito voluntário para servir a Deus até aos confins da terra. Então, curvem suas cabeças e vamos orar nesse sentido. Amém? Missões tem sido uma palavra muito usada nos últimos dias, aqui na igreja, evangelismo. E por que será que temos falado tanto em missões e em evangelismo? A pergunta, talvez, a melhor pergunta seria: por que nós não falamos sempre sobre missões e sobre evangelismo? Por quê? Porque nós entendemos que o espírito missionário deve caracterizar uma igreja se ela quer ser considerada uma igreja de Cristo. Não se concebe uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja crescente sem um espírito missionário. Então, missões devem fazer parte da igreja. A palavra missões é interessante que ela não se encontra na Bíblia. A palavra missão vem do latim e significa enviar, mandar,
e vem com a função de conferir a alguém essa tarefa de fazer isso. Apesar de não ser encontrada na Bíblia, nós encontramos a ideia de missões em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é missão. Os salmos, vários salmos, falam de anunciar em toda a terra. Nós cantamos, anunciar entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Deus enviou pessoas com tarefas específicas. José, ele enviou para salvar o povo da fome. Moisés, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Os juízes e os profetas, com a missão de levarem o povo ao arrependimento. Então, missões faz parte da história bíblica. No Novo Testamento, Jesus emprega uma palavra com o mesmo sentido de missões. A palavra apóstolo, ou apostelo, que quer dizer, eu vos envio. Nós encontramos também outras palavras gregas que trazem esse mesmo sentido de evangelismo, de fazer missões. A palavra evangelho significa boas novas. Quem evangeliza, anuncia as boas novas de salvação, as boas novas às pessoas que não têm a Cristo como Salvador. A palavra evangelização no grego tem a ideia do processo de anunciar essas boas obras. Existe também a palavra evangelista, que é aquele que leva a mensagem, aquele que anuncia as boas novas. No grego nós encontramos também a palavra querigma, que significa pregação. Ela tem o sentido de pregar, anunciar ou proclamar uma mensagem. No Novo Testamento nós encontramos várias referências dessa palavra, da necessidade de se pregar a salvação. Temos também a palavra martírio, que significa, ou martíria, que significa testemunho, ou testemunha. Nós encontramos muito essa palavra no sentido daqueles mártires que sofreram, que anunciaram a palavra e sofreram simplesmente por anunciar essa palavra. Estevão e tantos outros que nós encontramos na palavra de Deus, que morreram, que sofreram martírio por anunciar a verdade a quem não conhecia. Nós encontramos também essa palavra fazer discípulos, ensinar aos seus seguidores. Também a palavra discípulo, que significa seguidor, aluno. Então, se eu sou de Cristo, se eu sou um discípulo de Cristo, eu sou o seu seguidor e eu sou o seu aluno. Temos também a palavra didáscalos, que significa mestre ou aquele que ensina. E por último, essa palavra kerix, que significa pregador, arauto, aquele que proclama a verdade. Então, na palavra de Deus, apesar que nós não encontramos a palavra missões, nós encontramos várias referências à necessidade de se pregar o evangelho, de se anunciar essa mensagem de salvação mediante essas palavras que nós falamos aqui para vocês. Missões segundo Jesus. O que é fazer missões segundo a pessoa de Jesus? Como será que Jesus ele fazia missões? O próximo texto, esse primeiro texto que nós vamos ler, traz uma ideia para nós. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando. Então aqui a gente vê claramente Jesus fazendo missões, anunciando a mensagem de salvação.
Jesus percorria traz a ideia do verbo no imperfeito. Na verdade, a ideia é que Jesus sempre estava percorrendo. Ele sempre tinha essa ideia de percorrer onde? Todas as cidades e também todas as aldeias. Aqui há uma diferença de cidades e aldeias, porque cidades, digamos, seria o centro da cidade e as aldeias seria a periferia. Então, nós vemos claramente que Jesus ele se preocupa não só com a população maior da cidade, mas ele vai para dentro, percorrendo as periferias, as favelas, aonde quer que tinha pessoas, ele sentia a necessidade de se anunciar esse evangelho. Jesus anunciava o evangelho para todos. E o que é que Jesus fazia, segundo esse texto? Jesus ensinava a palavra de Deus, ensinava a salvação, proclamando as boas novas, a necessidade que o povo tinha de reconhecer que Cristo era o Salvador. E não somente isso, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus não apenas anunciou o evangelho, mas ele se preocupou com o social, com a vida social daquelas pessoas que sofriam as suas mazelas todos os dias. Então a gente vê Jesus pregando o evangelho de forma integral, na sua totalidade. Ele anunciava, ele cuidava das pessoas também na área social. Então, nós vemos claramente na palavra de Deus que Jesus, ele nos dá, pensando no evangelho, em missões segundo Jesus, é que Jesus nos dá uma ordem. E essa ordem nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, vamos todos ler numa só voz? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Onde que está a ordem aqui? É muito claro a gente encontrar a palavra ide. Ide é uma ordem, está no imperativo. Não é uma simples opinião, não é uma sugestão, mas é um imperativo. Ele não disse para que anunciemos quando achássemos conveniente, ou para ver se compensava financeiramente, se teríamos algum lucro naquela tarefa de evangelização. Ele simplesmente diz: ide. É uma ordem superior. Se a gente for olhar a história dos apóstolos, nós vamos ver no livro de Atos que os apóstolos de Cristo cumpriram o ide. Quase toda a terra conhecida, o mundo conhecido da época, foi evangelizado pelos apóstolos. Não somente os mencionados ali no livro de Atos, mas a gente vai ver na história contando que os apóstolos chegaram na Etiópia, na Índia e em vários outros lugares. A partir dos apóstolos, o evangelho, o trabalho missionário passou a ser uma tarefa essencial da igreja e fazer parte da natureza da igreja. Uma igreja que não faz missões não pode ser considerada uma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo precisa fazer missões. Faz parte da essência da igreja. Então nós também somos chamados a evangelizar todo mundo, para que toda criatura possa conhecer a palavra de Deus e a verdade que liberta a todas as pessoas. Todas as nações. Ensinai todas as nações. Queria passar alguns dados para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como está o mundo em relação à obra missionária. No mundo todo, ainda existem mais de 7.000 povos que não foram alcançados com a palavra de Deus. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Isso corresponde a metade, ou quase metade, da população mundial ainda não ouviu a verdade do Evangelho.
mais de 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram um cristão. A gente vive numa realidade muito cômoda, porque nós ouvimos o evangelho todos os dias, ou na igreja, ou na televisão, ou na igreja que está do lado, mas existem realidades de povos que nunca ouviram o evangelho de Cristo. 90% dessas pessoas estão em situação de pobreza. Existem pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. Nós trabalhamos com um povo diferente, com uma língua diferente, e nós sabemos o quanto é difícil se traduzir a palavra de Deus para um povo. Porque não é só trocar uma palavra por outra. Uma palavra do português para uma palavra da língua, mas tem que ter um contexto, tem que dar um sentido. Existem termos espirituais que nós não encontramos naquele contexto que a gente precisa adaptar. Então é um trabalho muito árduo e existem muitos missionários que têm trabalhado na questão da tradução bíblica, mas muitos povos ainda não têm sequer um versículo traduzido na sua própria língua. Talvez essa realidade esteja muito longe dos irmãos. Eu queria trazer um dado mais próximo de nós. Esse dado eu tirei, é um dado recente, de 2022. A zona rural nordestina possui mais de 12 milhões de habitantes com menos de 0,1% de crentes. É estimado que existam mais de 10.000 vilas e povoados sem nenhuma presença evangélica. Zona rural nordestina, muito da nossa realidade que nós temos aqui na nossa região. Muitos povos que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo. Já ouviram falar de Maria? Já ouviram falar de um Jesus que ainda está morto no crucifixo, mas não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo e nós precisamos anunciar. Vocês já ouviram falar da grande comissão? A grande comissão é o ID que Deus nos dá. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. É interessante que essa ordem foi dada há mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos se passaram e a igreja ainda não completou a tarefa de anunciar a todos os povos. Em segundo lugar, Jesus também nos dá o exemplo. Ele não apenas ordenou o ide, mas como nós já vimos no texto que nós lemos, Jesus ele fez missões aqui na terra. Se a gente for pensar na própria essência de Cristo, só a presença dele aqui na terra já significa missões. Por quê? Porque ele saiu do seu lugar, veio morar num lugar que não era seu, numa cultura pecadora que não era sua, e ele, de certa forma, viveu de uma forma transcultural. Porque o próprio Deus, ele veio habitar entre nós, e talvez a gente possa considerar que Jesus foi considerado, ou é considerado, o maior missionário de todos os tempos. Por quê? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se tornou um missionário na terra, para que tenhamos a oportunidade de ser salvo. Foi assim que Jesus fez com a mulher samaritana, quando ele foi buscá-la ali no poço. É assim que Jesus faz quando ele vê uma ovelha que está afastada. Ele vai atrás, nesse sentido, de ganhar e de salvar aquela pessoa. Então Jesus também nos dá o exemplo de ser um missionário.
Mas também Jesus nos traz um sentimento. O que será que Jesus sentia quando ele olhava para as pessoas e entendia que aquelas pessoas estavam perdidas? Talvez seja uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. O que nós sentimos quando temos um parente que morre sem Cristo? O que você sente quando você vê a sua mãe e o seu pai, bem velhinho, cultuando a um Deus falso? Qual é o sentimento que você tem? Qual foi o sentimento de Jesus quando ele olhou para as multidões? Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o sentimento de Jesus, ao olhar a situação daquelas pessoas que estavam perdidas, desgarradas, foi o sentimento de compaixão. Ele se preocupou com a situação espiritual das pessoas. O seu olhar era diferente. O seu olhar era de compaixão. Não somente nesse texto, mas em vários outros textos, fala claramente isso. Em Mateus capítulo 9, ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 14, versículo 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em outro texto, Jesus fala, tenham compaixão dessa multidão. Então, o sentimento de Jesus, ao olhar para os perdidos, era de compaixão. E compaixão é uma emoção que move a pessoa, que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Ter tristeza pelo sofrimento de alguém. Irmãos, qual o seu sentimento quando você vê alguém perdido? Qual o seu sentimento quando você fica sabendo que na Índia se adoram vacas? Qual o seu sentimento quando você fica sabendo que tem um povo aqui no Brasil chamado Deni, que eles bebem todos os dias, e quando não tem cachaça, eles bebem até o combustível do avião. Todos os dias. Qual o seu sentimento quando você fica sabendo que tem povos aqui no Brasil que matam o segundo gêmeo? Nascem gêmeos e eles matam o segundo porque eles entendem que aquele ser é uma ameaça para o resto da população daquela comunidade. Qual é o seu sentimento quando você fica sabendo que tem povos no mundo que matam deficientes porque acreditam que são pessoas amaldiçoadas? Todas essas realidades estão mundo afora. Pessoas estão morrendo e estão matando porque não conhecem a Cristo. Qual o seu sentimento quando você vê essa foto? Trazendo muito para a nossa realidade. Aqui nós temos, muito provavelmente, uma casa de um nordestino, cheio de imagens, e as pessoas ali cultuando, sendo devotas a essas imagens, a esses santos. Qual é o seu sentimento? Você sente compaixão? Ou para você tanto faz? Essa é a realidade de todos os dias na nossa cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo. Pessoas estão morrendo porque não conhecem a Cristo. O que Deus vai querer de você quando você chegar no céu? Não vai ser sua roupa bonita, não vai ser sua posição, não vai ser o seu diploma de mestre ou doutor.
Deus vai requerer de você o seu empenho em tornar o mundo evangelizado, em fazer o mundo conhecedor do nosso Salvador. São esses valores que nós levaremos para o céu. Então, como igreja, nós precisamos fazer missões. Como crentes, como indivíduos salvos, nós precisamos fazer missões. E fazer missões como Jesus fez. Obedecendo a sua ordem, a ordem do ID, seguindo o seu exemplo e tendo sentimento de compaixão pelos perdidos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos salvou. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito bom, prazeroso ouvir isso e entender isso. Somos salvos e temos sido alimentados todos os dias, todos os domingos aqui na igreja, somos alimentados em nossa casa quando lemos a Tua palavra, quando buscamos ao Senhor, quando conversamos com o nosso irmão. Mas entendemos que muitas pessoas ao nosso redor, e até pessoas longe, não conhecem ao Senhor. E muitas vezes não temos feito nada para que essas pessoas sejam alcançadas por aquilo que um dia nós fomos, que é o Evangelho. Então, Senhor, queremos pedir perdão por isso, porque temos sido negligentes a essa obra de alcançar todos os povos. A Bíblia diz que seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como até os confins da terra, simplesmente por termos o Espírito Santo. Se somos teus filhos, se o teu Espírito habita em nós, então a tua palavra diz que nós somos testemunhas até os confins da terra. Então nos ajude, ó Deus, a termos essa consciência de que precisamos fazer algo para que o nosso mundo seja alcançado pelo poder da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude a entendermos essa realidade e essa verdade, que não é para o outro, não é para os anjos, mas é para nós, o trabalho de alcançar outros povos com a tua palavra. Nos abençoa nessa semana, nos ajude a meditar em tudo que ouvimos aqui durante esse dia. Que esse mês não seja apenas um mês passageiro, onde vamos esquecer no próximo mês aquilo que ouvimos, mas que seja um marco na vida dessa igreja, para que entendamos, mas que acima de tudo, que coloquemos em prática o trabalho que temos de alcançar e de evangelizar as pessoas que ainda não te conhecem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.